A cor e a composição são um ponto crucial da arte do cenógrafo. Depois da pesquisa do texto e do conhecimento do espaço cênico, o próximo desafio do cenógrafo é compor e colorir o local com figuras e formas, criando um envelope visual para um espetáculo. Olha como essa expressão envelope visual é muito interessante, guarda ela. Para o espetáculo, tudo que existe no palco, fixo ou móvel, é parte dessa composição cinética. A integração da composição com a cor permite que o artista atraia o olhar do espectador para os pontos focais de cada cena durante o progresso do espetáculo. Ponto focal e atenção. Olha o que a gente falou antes. Na criação de uma composição gratificante, o cenógrafo precisa ver e sentir o local, tornar-se mestre do espaço, da liberdade para jogar com o tamanho e a cor, de modo que, como na natureza morta, os objetos selecionados sejam transformados. O espectador vê através dos olhos do artista o que foi incluído para contar a história e pode imaginar o que está implícito. Os objetos e os elementos não falam por si mesmos. Eles devem ser posicionados em um relacionamento com o espaço e com os outros para terem eloquência e significado. Então, o que ela está falando aqui é a composição e a disposição dos elementos, incluindo aí a cor, que a gente está falando disso, nesse espaço, com que ele fique eloquente. Né? Então, eles falam uns com os outros através do espaço vazio. A maneira pela qual a imagem é localizada transforma a realidade em arte. Em uma composição cênica, o objeto é muito mais do que seu caráter literal. Ele torna-se um emblema para o mundo oculto da peça, algo que está por trás, mas que apoia a palavra do ator. Sua força e a probabilidade transmitiram o significado para além do que se vê e também uma noção gratificante de beleza e autoridade. O objetivo é criar imagens visuais que cativam o espectador teatral. Atenção, foco, composição, eloquência visual, captar, né, a percepção do espectador. Olha a importância disso, e ela fala com isso na disposição do espaço, mas principalmente a cor que vai ser utilizada nesse espaço. Um frequentador de uma galeria de arte tem a liberdade de se mover lenta ou rapidamente, de pintura a pintura, dependendo do seu interesse pessoal. As exposições são estáticas e não mudam. No teatro, isso é diferente, né? O espectador é estático e o palco está mudando constantemente suas imagens visuais mediante uma combinação de cor e composição. Olha como é que esse paralelo é muito importante. Por isso, o ritmo deve ser dado pelo palco, pelo cenário e pelo texto. Enquanto na apreciação de uma obra de arte, o espectador ele vai se movimentando, ele vai vendo mais rápido ou mais lento, a depender do seu interesse pessoal. Ali, no teatro, no espetáculo, os espectadores não estão com controle remoto para passar mais rápido, 2 vezes mais, 3 vezes mais aí na velocidade, ou antecipar. Quem sabe, né, como tem às vezes no Netflix ou nos streamings aí da vida. Voltando aqui, a composição cenográfica que se desdobra para o espectador deve unificar os atores e os objetos em uma série de enunciados poéticos que capte a essência da verdade e a realidade, ofereça identificação e surpresa. Isso não depende só do sujeito factual ou abstrato, mas se relaciona com a colocação da imagem sobre o papel e dentro do volume do espaço cênico. A composição cênica pode começar no papel de uma ideia em sua dimensão, mas em seguida deve se afirmar como quando convertida em 3 dimensões. Então, quer dizer, desde a concepção no papel, em que o cenógrafo vai escrevendo, vai desenhando, até quando ele vira real
na terceira dimensão, de repente uma maquete ou um mock-up, né, já do cenário na vida real. O teste de ideias é uma maquete. O teste de ideias e uma maquete ajuda essa conversão e deixa claro onde posicionar os elementos que constrói a imagem da peça e como utilizar a cor de modo imaginativo e vocativo. De modo imaginativo e vocativo. Guarda isso. O espaço vazio é simultaneamente uma experiência bi e tridimensional. O uso da cor e uma composição pictórica é como a escolha de um compositor em relação à escala musical. Após o ajuste de tom e da definição dos extremos nas duas pontas da escala, todas as escolhas que se encaixam nos intervalos intermediários. Né? De maneira análoga, formas e formatos equilibram o espaço e o mesmo acontece em relação às cores. Estas direcionam o olhar do observador para o ponto focal e orientam o significado da composição mediante posicionamento cuidadoso dentro de um espaço ou moldura. Orientam o significado da composição. Isso é importante. Frequentemente, o entendimento da cor é um truque do olhar, o que pode ser percebido pelo observador à distância, como uma única cor pode ser composta por de várias cores sobre eles de perto. O estudo da maneira pela qual o observador lê o verde, por exemplo, uma cor que é a cotidiana e superexposta por meio da observação de paisagens, já revela aí uma paisagem de grande variedade de métodos perceptivos para os campos, as árvores e como algumas cores podem parecer verdes simplesmente por justaposição. Continuando, fica aqui comigo, hein? Frequentemente, o uso da cor para sintetizar e evocar a força emocional de uma peça é a minha primeira e mais verdadeira relação com o texto, fala Paula Howard. A cor pode ser utilizada para liberar a ressonância emocional da peça. Abre e feche aspas nisso. E isso é muito importante. Pega essa citação, vai para a vida, bota no coração. Você que trabalha com isso, leva essa citação para a vida. A cor pode ser utilizada para liberar a ressonância emocional da peça. O uso das cores e experiências dos distintos tipos e combinação de meios para alcançar a atmosfera correta são muito prazerosos. A escolha dos meios pode captar a sensação das palavras ou da música. Costumo utilizar tinta ou acrílicas, aquarelas, lápis de cor e frequentemente procuro utilizar materiais industriais. A cor fala. Não só pode ser utilizada para destacar um objeto em uma composição, mas também pode unificar um espaço teatral livre e não tradicional. O uso imaginativo de uma cor é muito vocativo e poderoso, sendo uma maneira simples de criar um enunciado de peso. Às vezes, as características do espaço, suas paredes, assoalhos, a atmosfera gerada podem simplesmente sugerir uma cor dominante. Passamos então a imaginar o que pode ser bom e eficaz, e assim verificamos se aquela intuição tem alguma validade em relação às necessidades da produção. Opa, ufa, desculpa te cansar um pouco, mas quando você consegue entender essas palavras que a gente ressaltou aqui, né, no contexto da cenografia, isso é importantíssimo. Compre esse livro, leia esse livro e coloque essas palavras no seu coração, na sua mente. Se você quer trabalhar com cenografia, é isso, ressonância emocional, saber trabalhar com, né, o espaço, as formas e a cor para dar sentido àquele texto, à sua matéria-prima. Esse texto aqui, vou colocar aqui embaixo para você ler de novo. Eu li para você, mas lê de novo, grifa, bota lá nos seus stories, marca a gente aqui, por favor. Hashtag curso Paleta Emocionante do Mahub. Sei que é grande, mas tá aqui embaixo, é só copiar e colar e vamos nessa, porque
É isso, é aprendendo a utilizar a cor de forma estratégica que você traz experiências fantásticas para o ser humano, que você faz com que aquela sua mensagem, aquele seu produto, seu serviço, aquela sua música, aquele seu texto, aquela sensação que você quer, se perpetue. Porque você sabe que a cor é uma estratégia de narrativa e de storytelling, e é uma estratégia de memória ativa para as pessoas se lembrarem daquela vivência. Use sem moderação.